Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O ensino do direito através da literatura vem se tornando cada vez mais presente em nossos cursos jurídicos. Será que essa mistura pode ter força para mudar não apenas o ensino, mas o próprio direito? Para debater esse assunto está conosco André Caran Trindade, doutor em Teoria e Filosofia do Direito e professor da Faculdade Meridional de Passo Fundo. Professor André, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Satisfação é toda minha, Flávio. Bem, o estudo do direito através da literatura é uma inovação, digamos assim, quase que revolucionária do ponto de vista do ensino de uma ciência ainda bastante, considerada bastante fechada, formal e assim por diante. Na universidade, o senhor ensina direito através da literatura para iniciantes na matéria, na maioria os jovens, naturalmente. Qual a diferença entre o que o senhor faz com os jovens e exercer essa prática com juízes? Na verdade, o estudo de Direito e Literatura, no Brasil, é uma coisa muito incipiente. No Brasil, isso começa há mais ou menos 5, 7 anos. Enquanto, na verdade, essa é uma prática que já tem mais de um século, mais de 100 anos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, isso é muito novo apenas para nós em terra brasileira. Quais são as vantagens desse estudo? Poder observar os fenômenos jurídicos sob uma outra perspectiva. O que isso quer dizer, Vanderlei? Descondicionar o olhar. Nós olhamos o direito sempre de dentro do direito. Eu leciono direito constitucional e também tenho um grupo de pesquisa na IMED, esse grupo chama Catarsis, em que a gente trabalha as relações do direito com a literatura desde o ano passado. Qual a vantagem para os alunos? A gente costuma usar uma frase, que não é minha, é comum, é corrente, de que existem narrativas literárias, romances, poesia, peças, teatro, que são mais produtivas e mais importantes para o estudo do direito do que a grande maioria dos manuais, compêndios e cursos jurídicos. Alguns exemplos desses, a gente pode pegar Antígona, de Sófocles, pode pegar O Mercador de Veneza, que são os mais conhecidos, podemos falar sobre isso depois, podemos pegar o Kafka, de como entender alguns fenômenos a partir da literatura. Essa é a perspectiva que vem sendo mais desenvolvida nesses últimos anos no Brasil, que eu procuro fazer junto com alguns professores, entre eles Lênin Streck no Rio Grande do Sul, que em Santa Catarina também é feita pelo professor Cancelier, tem um grupo muito forte, no Paraná pela professora Vera Caran, em Brasília, Cristiano Paixão, etc. Isso vem ganhando muita força. Em relação à tua pergunta especificamente, Vanderlei, a diferença dos alunos e dos juízes. Os alunos no primeiro semestre, muitas vezes, têm mais contato, embora a gente esteja num país periférico, um país pobre, um país sem instrução, sem educação, estão mais próximos dos textos literários e da biologia e da química e daquelas disciplinas que eles estudam para o vestibular, do que propriamente do direito e das disciplinas jurídicas. Então, esse tipo de ilustração permite que a compreensão dos fenômenos se articule, se aconteça de um modo muito mais produtivo do que normalmente se faz. Em relação aos juízes, essa bela experiência desse módulo da Escola Judicial do TRT, que está de TRT 12ª Região, Florianópolis, Santa Catarina, que está de parabéns, mostra que esse mesmo aproveitamento se dá seja no aluno do primeiro ano, seja no aluno de pós-graduação, ou seja dentro das instituições. Congelar e sair de dentro do direito para observar e repensar o direito a partir de uma nova perspectiva. Essa é a ideia inicial, a ideia matriz desse movimento. O senhor entende, então, que essa iniciativa que está sendo patrocinada pela nossa Escola Judicial e talvez até por outras escolas pelo Brasil afora é uma espécie de busca de mudança de dentro para fora que o Judiciário está tentando promover? Perfeito. Desde 2004, com a Resolução 75 do CNJ, procura-se humanizar os concursos e as carreiras, abrindo para disciplinas como sociologia, como ética, como psicologia, como filosofia e como comunicação. Dentro desse mesmo movimento em que surgem e começam progressivamente a se fortalecer as escolas judiciais, na medida em que isso faz parte do programa, esse módulo, como vem acontecendo aqui em Florianópolis, isso é absolutamente louvável, digno de nota, no sentido de que essa é uma grande diferença. Não tem nenhum sentido nos reunirmos para discutir uma coisa que todos sabemos, que é direito. Vamos nos reunir para discutir coisas que não sabemos. Vamos enriquecer
culturalmente, o mundo prático, trazer o mundo prático, o mundo da vida para dentro das nossas relações jurídicas. Essa é a ideia, essa seria a grande vantagem, a diferença que faz a diferença no ensino e na prática jurídica. Bem, nessa linha de pensamento, então, introduzir a literatura no ensino do direito significa também introduzir a literatura no próprio direito, como Certamente. fonte de compreensão da sociedade, digamos assim, para além da chamada letra fria da lei. Bom, essa prática ela pode conduzir em sentido oposto ao chamado positivismo jurídico? Vamos fazer um exemplo bem sintomático. Podemos entrar numa turma de primeiro semestre e discutir a relação entre positivismo e justnaturalismo, direito natural. Podemos falar uma manhã inteira sobre isso, sobre autores, sobre filosofia. Ou podemos pegar Antígona, de Sófocles, que não fala nada sobre direito, essa não é uma preocupação de Sófocles, mas, no entanto, como a gente diz dos gregos, tudo já estava ali, né? Nada mais interessante, nada produz um resultado melhor para se ensinar e para se aprender a relação entre positivismo e justnaturalismo do que a leitura e uma discussão crítica, reflexiva, produtiva a partir dessa tragédia grega. Tá certo. Bem, o senhor é um entusiasta do ensino do direito através da literatura. Bom, e na qualidade de entusiasta dessa prática, o que o senhor pode nos dizer das experiências que estão sendo realizadas e onde isso já se sente de uma maneira mais efetiva, mais forte? Isso vem crescendo no Brasil. No Rio Grande do Sul, a gente tem trabalhado essas questões em Porto Alegre já faz mais ou menos 5, 6 anos. Sou produtor do Direito e Literatura, que também é um programa da rede da TV Justiça. Em Santa Catarina, o professor Cancelier, nosso amigo Cal, conduz um grupo já faz alguns anos. Esse grupo se chama Literato, talvez seja um dos mais fortes, que já existe, já criou uma certa tradição com eventos e publicações no Brasil e ainda em outros lugares isolados, no Paraná, em Minas Gerais, no Nordeste, com a professora Miriam, em Sergipe. Então isso começa a crescer. Eu costumo receber dezenas de e-mails por semana de novos pequenos grupos que se organizam e se formam em todo o Brasil semanalmente. O senhor acabou de vir de um encontro com juízes. O senhor percebeu assim que eles apreciaram essa prática? Acho que sim, acho que o auditório estava bastante cheio, que foi uma coisa que nos causou, assim, inclusive, um certo impacto no sentido positivo dessa abertura. Certo. E é notável que essa abertura acontece também numa justiça que é a justiça mais progressista da justiça brasileira, historicamente, que é a justiça do trabalho. Não é nenhuma novidade que esse tipo de movimento acontecesse, que se esperava que isso acontecesse na justiça do trabalho. Discutimos 2 obras, uma de Tolstói, eleito essa semana por algumas pesquisas como o maior autor de todos os tempos, superando inclusive o próprio Shakespeare, e o segundo texto discutido, O Mercador de Veneza. Com a ideia de fazer menos monólogo e mais diálogo, o evento foi super produtivo, com ampla participação de todos aqueles que integraram a solenidade. Muito bem, professor André, nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.